Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Clube do Livro. No Clube do Livro, dessa semana, a gente está falando sobre o livro Cartas a um Jovem Terapeuta. E na parte um, né, eu separei para poder a gente falar sobre o capítulo um, 2, 3 e 4. O capítulo um, né, sobre vocação profissional, o capítulo 2, 4 bilhetes, o capítulo 3, condições prévias, e o capítulo 4, sobre quanto custa. Então, bora lá, né? Começando essa primeira parte do livro, eu senti que o autor, né, ele já quebra ali várias ideias que a gente costuma ter sobre ser terapeuta. Logo no começo, né, ele fala sobre vocação, mas não no sentido ali idealizado. Na verdade, ele mostra, né, que nem todo mundo que quer ser terapeuta deveria seguir esse caminho. E isso chama muito a minha atenção, né, porque a gente costuma sempre romantizar muito a profissão, mas já acaba não pensando muito nisso. Uma das coisas mais fortes aqui é que quando ele fala sobre a necessidade de não buscar reconhecimento ou admiração, porque diferentemente de outras profissões da área da saúde, o terapeuta ele não vai ser alguém constantemente valorizado ou agradecido. E mais do que isso, né? Quando a terapia funciona, o paciente nem precisa mais de você e acaba até te esquecendo. Isso é bem interessante para a gente pensar. Será que a gente quer ajudar o outro ou quer ser reconhecido por isso? Isso é uma das falas que ele traz no livro. Outro ponto importante é sobre os traços, né, que o terapeuta precisa ter. Ele fala muito sobre a escuta, a curiosidade e principalmente a capacidade de não julgar. Ou seja, não adianta, né, querer ser terapeuta se você já tem respostas prontas sobre o que é certo ou errado na vida das pessoas. Ele traz também, né, algo que pode até incomodar um pouco, a ideia de que o terapeuta precisa ter vivido, ter passado por experiências até certo nível de sofrimento. Não no sentido ali de romantizar a dor, mas porque isso ajuda a entender o outro de uma forma mais real. Além disso, ele também fala, né, que o terapeuta também precisa fazer terapia. E não só por aprendizado, mas porque ele precisa lidar com as suas próprias questões. Nos capítulos seguintes, ele entra em questões mais práticas, mas sempre com esse tom provocador. Ele fala sobre limites, tanto do terapeuta quanto dos pacientes, e mostra que nem todo caso é para todo profissional. Cada terapeuta tem os seus limites pessoais, quando alguma coisa pode também atravessar a gente. E uma coisa que eu achei muito interessante é quando ele fala sobre não querer ensinar o paciente. O terapeuta ele não está ali para dar lição de vida, mas sim para ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho. Para fechar essa parte, ele também traz uma reflexão mais prática sobre a profissão, inclusive sobre o custo e retorno financeiro. E ele também deixa claro que ninguém entra nessa área só pelo dinheiro, e se entrar, provavelmente não vai se sustentar muito tempo por isso. Acho que essa primeira parte já traz, né, pra gente uma pergunta muito importante. Por que a gente quer ser terapeuta? E o que você achou dessa parte um? O que você achou do capítulo um, 2, 3 e 4? Deixa aqui nos comentários para poder entender um pouquinho se você teve a mesma percepção que eu.